Olá, pessoal. A gente vai continuar nossa aula, então, né? Nossa primeira aula online. Então, só vou relembrar o que a gente viu na última aula. Na última aula, a gente desenvolveu o perfil de temperatura, né, para coordenadas cartesianas. A gente isolou as constantes C1 e C2, que a gente viu na última aula, e a gente chegou nesse perfil de temperatura. E a gente viu que esse perfil de temperatura é um perfil o quê? Linear, né? E quando a gente chegou na lei de Fourier, que aqui é de x menos k vezes a área dt de dx, resolvendo essa derivada em relação ao perfil que a gente chegou, a gente vai ter que a derivada de TS1 vai valer zero e a derivada de TS2 menos TS1 sobre L vezes x vai ser TS2 menos TS1 dividido por L. Resolvendo, tirando o menos da minha equação aqui, eu poderia ainda falar que eu teria K vezes a área vezes TS1 menos TS2 dividido por L, correto? Simplesmente substituir o menos aqui na equação, então eu inverti TS2 e TS1. Por que a gente está falando isso? Porque agora a gente vai ver o conceito de resistência térmica. O conceito de resistência térmica, ele é bem similar ao conceito aí que a gente tem na elétrica, né? É um conceito bastante similar que a gente tem quando eu estudei na engenharia elétrica, e aqui pra gente vai ser tranquilo quem entende bastante disso. A gente vai explicar um pouquinho. Qual que é o conceito que a gente tem de resistência térmica? É meu potencial motriz, ou seja, o que faz eu ter uma taxa de transferência de calor que seria o Q de X. Na transferência de calor, a gente viu que para a gente ter uma taxa de transferência de calor, o meu potencial motriz necessariamente tem que ser o quê? A variação de temperatura. Então, se a gente tem, por exemplo, um ΔT, logo eu vou ter um Q de X passando. Então, a minha resistência térmica vai ser a variação de temperatura, que é meu potencial motriz, sobre o Q de X. E é bem similar quando a gente tem na elétrica. O que a gente viu lá na elétrica? Que a resistência elétrica, ela é a variação de tensão, né? A voltagem que eu tenho aqui, eu representei pela letra E, dividido pela corrente. Então, se eu tenho uma variação de tensão, necessariamente eu vou ter uma corrente elétrica passando por aí. E melhorando ainda mais, a gente viu também, vocês podem estar lembrados, que lá da física, que resistência elétrica, então, seria quem? A resistividade elétrica vezes o comprimento dividido pela área. Mas a gente sabe que a resistividade elétrica ela é 1 sobre quem? A condução, a condutividade o quê? Elétrica. Então, eu poderia substituir isso aqui e a gente teria L dividido pela condutividade elétrica vezes a área. A gente chegaria nessa equação aqui para resistência elétrica. E olha como é similar quando a gente fala do R de condução, que seria a resistência térmica por condução. O que eu teria que ter resistência térmica de condução? Seria meu potencial motriz, que é a variação de temperatura, sobre o Q de X, sobre a taxa de transferência de calor que eu vou ter. Então, se a gente pegar essa definição e jogar lá na forma de Fourier, a gente vai isolar. O que seria, então? Aqui eu tenho que Q de X é igual a K vezes a área dividido por L. Então, eu tenho que a resistência é o meu potencial motriz, que é a variação de temperatura, seria esse delta dividido por Q de X. Então, se eu isolar, fazer ΔT dividido por Q de X, o meu L passaria para o lado direito da equação. Então, eu teria aqui que seria L, e o que sobrou da minha equação foi a condutividade, né, térmica vezes a área. Então, vai ficar o quê? A condutividade térmica vezes a área. Isso aqui seria a resistência por condução, correto? Que vem lá da fórmula. Eu teria que isolar o meu ΔT, né? O meu Q de X, ele passa para baixo dividindo, e aí eu teria que sobraria, então, que a resistência é L sobre a condutividade dividido pela área, que é o que a gente fez aqui. Então, o conceito de resistência térmica, ele é bem similar. E observe que as fórmulas que a gente achou, elas são bem parecidas em relação à resistência elétrica, né? Aqui tem a quantidade elétrica, então é L sobre a quantidade elétrica vezes a área, aqui é o L sobre a condutividade, o quê? Térmica vezes a área. Isso valeria se fosse por condução. É claro, se eu tivesse a resistência, por exemplo, por convecção,
a gente poderia achar também essa resistência por convecção, o conceito seria o mesmo. Então, a gente poderia pegar lá, né, por convecção, a gente tem a lei de resfriamento de Newton, então seria o H vezes a área, a temperatura da superfície, menos a temperatura do meu fluido. Então, a minha resistência, quem que seria se eu isolasse, se a gente isolasse essa equação? Seria 1 sobre o H vezes a área, isso aqui vai ser igual a TS menos T do fluido, vou passar o Q de X, né, só o Q para cá dividindo. Então, aqui eu tenho o meu potencial motriz, aquilo que vai fazer eu ter uma taxa de transferência de calor. E quem que seria a resistência isolando nessa forma? Seria 1 sobre o coeficiente convectivo vezes a área, correto? Isso aqui seria a fórmula por convecção. A mesma coisa, gente, eu vou passar aqui pelo caderno, que depois eu vou dar um print para vocês copiarem nas duas folhas, vocês copiam do jeito que acharem melhor. Eu tenho para resistência para radiação, que é esse aqui que eu coloquei para vocês. Então, a resistência de radiação ela vai ser TS menos da vizinhança e eu vou ter o Q rad. E agora a gente vai passar a usar 1 sobre HR vezes a área. Por quê? Você lembra que o coeficiente de radiação eu passei lá no início da matéria para vocês? E o coeficiente de radiação ele é a emissividade vezes a constante Stefan-Boltzmann, temperatura da superfície mais temperatura da vizinhança, temperatura da superfície ao quadrado mais temperatura da vizinhança. Isso aqui eu passei para vocês lá no início da matéria. Então, se eu estiver trabalhando também com a resistência de radiação, a gente teria que ΔT vezes o Q rad, né? Ele seria igual a 1 sobre HR vezes a área, correto? Isso seria a resistência térmica por radiação. Agora, a gente vai aprender a fazer o circuito térmico. Igual a gente tem um circuito elétrico, a gente também tem um circuito térmico. Então, eu vou desenhar inicialmente o circuito térmico do desenho inicial, onde que a gente desenvolveu o perfil. O que era o meu desenho inicial? Eu tinha um fluido que era frio, né? Aí eu tinha uma parede, perdia calor por condução nessa parede, por convecção aqui, um fluido que era quente. Na verdade, está trocado, né? Aqui é quente e aqui é frio, tá? Então, é o seguinte, para a gente representar esse circuito térmico, vou colocar aqui para vocês, o que vai ser o meu circuito térmico. Acho que eu vou até fazer em outra folha, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar, né? Então, vou colocar aqui, ó, circuito térmico. Pegar aqui o meu desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente representa cada temperatura, né, pela bolinha. Então, cada bolinha dessa representa a minha temperatura. Por quê? Quando a gente desenha um circuito elétrico, a gente representa a bolinha, né? Quem que seria a nossa bolinha? É a nossa tensão. E aqui, né, esse desenho é o da resistência. Eu falo porque tem gente que tem dúvida. Então, a primeira temperatura que eu tenho, que é a temperatura mais quente, é o T infinito 1, que está relacionado com a convecção. Então, do T infinito 1 até minha próxima temperatura, que é a temperatura interna da parede, ela seria quem? TS1. Entre T infinito 1 e TS1, qual seria a resistência que eu tenho? Eu vou ter a resistência por convecção. Depois, eu vou desenhar a outra temperatura com a minha resistência até a minha outra bolinha. De TS1 até TS2, qual que seria essa resistência que a gente teria no nosso sistema? Seria quem? Seria o L sobre K, correto? Que é a resistência térmica de condução. Agora, do TS2 até minha próxima temperatura, que é a temperatura do fluido 2, quem que é a minha resistência de TS2 a temperatura do fluido 2? Vai ser 1 sobre H vezes a área. Lembrando que aqui é o H1, né, que eu chamei, e aqui é o H2. Então, aquela parede inicial que a gente estava estudando, o meu circuito térmico teria esse formato. Ah, Sabrina, mas por que a gente vai usar isso? Por que isso é tão importante? Isso aqui é um desenho básico e olha como é que vai ficar fácil. A gente tem, pessoal, o seguinte, a gente vai ter que, então, o meu Q de X, ele vai ser igual ao meu ΔT sobre a minha resistência total. Por que isso? Porque
a gente tem que a resistência total ΔT sobre o Q de X. Então, simplesmente, eu isolei. E o que é sua resistência total? A minha resistência total, como está em série, é só eu somar as resistências. É um circuito em série. A gente vai falar um pouquinho depois sobre circuitos em paralelo. Mas, por enquanto, meu circuito está em série. Então, a gente vai trabalhar com circuitos em série, depois a gente vai dar exemplo de circuitos em paralelo. Então, em série, né, uma linha só, então eu somaria minhas resistências. Então, eu poderia falar que Q de X é igual ao ΔT, então poderia ser T infinito 1 menos T infinito 2, dividido pela minha resistência total, em que minha resistência total seria o somatório das resistências, porque eu estou indo daqui até aqui, correto? Estou indo do início até o final. Por que isso é tão importante? Porque, gente, às vezes você tem uma parede no forno que tem multicamadas, você tem várias camadas e às vezes vocês não conseguem colocar um termopar para medir. Porém, você tendo apenas 2 temperaturas, você consegue qualquer outra temperatura. Eu falo com os meninos, como a gente trabalha num regime que ele é estacionário, né? Quando a gente trabalha com resistência, que a gente pode brincar. Costumo falar muito isso em sala de aula. Porque eu posso vir daqui para cá, eu posso vir daqui para cá, eu posso vir daqui para cá. Porque como meu circuito ele está em série, a taxa de transferência que passar aqui é a mesma que vai passar aqui, é a mesma que vai passar aqui. A taxa de transferência de calor ela não vai alterar. Imagina que a taxa seja corrente. Então, a corrente que passa nessa resistência é a que passa aqui e é a que passa aqui, certo? Porque eu não tenho nada que é em paralelo. Por enquanto, a gente está estudando um circuito em série, tá? Então, ou seja, eu poderia falar, por exemplo, que T infinito 1 menos TS1 seria dividido pela resistência que está embaixo dele, T infinito 1 sobre a área. Isso aqui eu posso falar que é igual a TS1 menos TS2 sobre L dividido por K vezes a área, que por sua vez vai ser igual a TS2 menos T infinito 2 dividido por 1 sobre o coeficiente convectivo 2 vezes a área. Por que disso? Porque depende do que o exercício te pediu. Vamos supor que você tem essa e essa. E aí você tem todas as resistências. Então, você pode achar a taxa de transferência de calor. Achou a taxa de transferência de calor, pessoal? Eu posso vir cá e substituir. Por exemplo, a taxa vai ser igual, a taxa aqui que vocês acharam, né? Ela é igual a isso aqui tudo. Então, a taxa vai ser igual a T infinito 1 menos TS1. Se eu já tenho a taxa porque eu já achei ela aqui, eu consigo achar a temperatura de superfície 1. Depois, por exemplo, se eu tenho a temperatura de superfície 1 e quero TS2, eu poderia aplicar tanto essa equação igualando a minha taxa, como essa equação igualando a minha taxa. Depende do que o exercício te pediu e depende do que a gente quer no problema, correto? Vou continuar em outro videozinho, vou colocar um material no Dropbox para vocês também, um slide, e lá a gente vai explicar um pouco melhor a resistência em paralelo, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar no grupo e a gente já vai tirando em relação à matéria. É isso, pessoal. Obrigada.